Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Ana Carla Souza e nesse vídeo de hoje da disciplina de Sociologia vamos falar um pouco sobre o tema movimentos sociais. Mas o que são os movimentos sociais? De um modo geral, as pessoas consideram os movimentos sociais sob apenas um ponto de vista, o das reivindicações. Já os estudiosos do tema levam em conta diversas dimensões dos movimentos, como as crenças, valores, história e diferenças internas, bem como suas ações e práticas sociopolíticas. Portanto, os movimentos sociais são ações coletivas com o objetivo de manter ou de mudar uma situação. São reivindicações por alguma coisa que precisa ser modificada, algo que não está sendo agradado, que não está agradando a população. E quando eu me refiro que algo não está agradando a população, eu estou querendo dizer que é algo que está prejudicando a essa população e que precisa ser melhorada, pois de alguma forma está afetando a população, está prejudicando ou alguns dos seus direitos estão sendo afetados. Essas ações coletivas são organizadas por grupos da sociedade que visam lutar por alguma causa social. Geralmente, são pessoas excluídas do processo democrático e que lutam por ocupar um espaço de direito na sociedade. Os movimentos sociais são de extrema importância para a formação de uma sociedade democrática. As pessoas elas lutam por liberdade, lutam por um país melhor, por mais justiça, por equidade, por uma educação de qualidade, segurança e também por assistência à saúde. Então as pessoas elas se organizam e fazem essas manifestações, os chamados de movimentos sociais. Os primeiros movimentos sociais, eles visavam resolver os problemas de classes sociais e também políticos. E atualmente, na maioria desses movimentos sociais, eles se baseiam em pautas identitárias que representam categorias como, por exemplo, as categorias de gênero, raça, luta contra o racismo, a luta contra a homofobia, a orientação sexual. Quando falamos de movimentos sociais, nos referimos aos chamados movimentos sociais tradicionais e também os chamados de novos movimentos sociais. Quais são as diferenças entre esses movimentos sociais tradicionais e novos movimentos sociais? O primeiro, os movimentos sociais tradicionais, se constituíram principalmente com base nas lutas dos trabalhadores desde a consolidação do capitalismo, que lutavam por condições dignas de trabalho e também por melhores salários. Tinham como principais protagonistas os trabalhadores e assalariados. Já os novos movimentos sociais, eles estão mais preocupados, em sua maioria, em garantir a consolidação de direitos aos grupos minoritários. Esses novos movimentos sociais, eles incorporam tanto segmentos da classe média quanto pessoas à margem da sociedade e do mercado de trabalho. Eles lutam também por reconhecimento e tratam mais de assuntos voltados a questões éticas e de valores humanos. E uma outra característica dos novos movimentos sociais
é que eles utilizam a mídia para fazer toda essa mobilização, mas principalmente ir às ruas, abraçar a causa, levantar a bandeira dos movimentos que estão sendo manifestados. Mas a mídia também é uma forma de chegar ao maior número de pessoas, fazer essa mobilização, né, de modo virtual, mas que eles não deixam de ir às ruas, porque indo às ruas, né, eles também ganham essa visibilidade, né? E não é só a questão da visibilidade. Quando eles vão às ruas, eles vão para que os direitos realmente sejam atendidos e suas reivindicações elas se façam valer, que os seus direitos eles sejam atendidos. Como podemos perceber aí na imagem, são pessoas manifestando, né, os chamados movimentos sociais que protestam por moradia. São movimentos dos trabalhadores sem teto, movimento social que organiza os trabalhadores urbanos na luta contra a especulação imobiliária e pela reforma urbana, e também pela diminuição da desigualdade social. Nessa imagem, podemos perceber a população em protesto. Esse protesto ocorreu na cidade de São Paulo, no ano de 2013, ano em que ocorreram, na verdade, várias manifestações, vários movimentos em diversas cidades do Brasil. E um dos motivos pelo qual as pessoas estavam manifestando, reivindicando, era contra o aumento das tarifas de ônibus. Então, para que essas tarifas elas não fossem acrescidas, as pessoas se organizaram e foram às ruas, com faixas, vestiram a camisa, levantaram a bandeira para que os seus direitos eles não fossem burlados. Esse período ele foi conhecido, ele foi chamado de Jornadas de Junho, justamente porque foi o mês em que essas manifestações elas começaram em muitas cidades do Brasil. E qual é a importância de as pessoas elas irem às ruas se manifestar? É justamente para que elas sejam percebidas, que elas estão lutando por suas causas e que elas não vão se calar diante de algumas mudanças, e mudanças essas que nem sempre são positivas, né? Mudanças que o governo ele promove e as pessoas elas não se calam, então elas se organizam, fazem esses movimentos para que os seus direitos eles sejam atendidos, eles sejam garantidos. Então, por isso a importância de ir para as ruas, né? Muitas pessoas não consideram um ato de sair de casa e ir para a rua protestar, né? E reivindicar pelos seus direitos. Mas fazendo isso, elas estão ali justamente na luta para que esses direitos eles não sejam burlados. Bom, hoje falamos um pouco sobre os movimentos sociais e ficamos por aqui. Até a próxima!